Boa noite, estamos ao vivo. Hoje, quinta-feira, 20 de julho de 2023. Mais um encontro, mais uma noite que nós vamos estar aqui falando, que nós vamos estar aqui interagindo e estudando, continuando, um estudo maravilhoso, buscando conhecer mais da palavra e da sabedoria divina que se encontra no livro de Provérbios. No capítulo 19, nós estamos continuando hoje o capítulo 19 do livro de Provérbios, que consta aqui no versículo 16 em diante. Nós vamos hoje ler e buscar o entendimento, o discernimento do que seja, do que está aqui escrito na sabedoria, neste legado de sabedoria e conselhos deixado pelo homem mais sábio que já houve na história da humanidade. Aquele a quem Deus abençoou, aquele a quem Deus encontrou e teve o privilégio de escolher o que ele quisesse. Boa noite, Josi. Boa noite, querida, seja bem-vinda. Nós estamos aqui começando a nossa live falando daquela pessoa, daquele homem que teve o privilégio de se encontrar com Deus e escolher o que ele bem desejasse. Naquele dia Deus disse: eu te darei, pode pedir o que quiseres e eu te entregarei. Você já imaginou o que seria esse encontro e essa pergunta diante de Deus, ele te fazendo essa pergunta? Você já se imaginou no lugar de Salomão? Você já conseguiu pelo menos pensar o que você diria? Porque foi isso que aconteceu com Salomão. Deixou esse legado aqui, esse livro, Provérbios, para a gente entender o quão ele era sábio. E ele escolheu, ele fez uma escolha. Ele já era sábio, não é? Porque entre escolher toda a riqueza, e inclusive ele poderia ter escolhido saúde, vida longa, poderia, inclusive a palavra de Deus diz lá quando ele escolhe, que ele poderia ter escolhido, inclusive, tirar um inimigo dele de rota, o que muita gente faria. Não, ele escolheu sabedoria, porque ele tinha um propósito, ele tinha uma missão. Você sabe que quem tem uma missão, e você sabe que o Senhor não dá uma missão sem preparar. Deus não te dá uma missão sem te dar as ferramentas, sem te dar a suficiência para você cumprir essa missão. Não é verdade? Então ele fez isso. A Salomão pediu sabedoria porque ele tinha um propósito. Ele queria administrar um povo que estava sendo entregue nas mãos dele, e a partir dali ele seria o rei, em substituição ao seu pai que havia falecido, o rei Davi. Então ele recebia ali um legado de Davi, o seu pai, que já era rico, já tinha deixado muita riqueza e muita herança, e ele deixava também aquela nação em suas mãos, do seu filho herdeiro, um jovem. Então ele precisava de ajuda. E quando Deus veio ter com ele, ele fez a escolha de ter sabedoria. Imagine o que é isso, Deus perguntar para você hoje, pessoa em um encontro com Deus, ele te perguntar: diga o que tu queres que eu te dê. E hoje mesmo, Deus vai fazer isso para você. Imagina o que você vai pedir. Hoje nós já temos bastante conhecimento da palavra de Deus, não é verdade? Imagina que hoje nós temos o Evangelho, nós temos o Velho Testamento, nós temos toda a Bíblia. Salomão não tinha. Salomão não tinha isso que nós temos hoje. Inclusive, o que nós estamos estudando é o que ele foi viver daquele dia em diante. Isso aqui é a experiência de vida dele, após esse encontro com Deus. Após esse encontro em que ele pediu sabedoria, ele escreveu, ele viveu, ele experienciou todas as coisas que ele deixa em vários livros, tá? Ele escreveu esse livro, ele escreveu Cantares, ele deixou também o livro de Eclesiastes, entende? Então ele foi um homem
que teve grande experiência depois de ter esse encontro com Deus. E aí ele fez questão de deixar registrado tudo que ele havia visto e vivido até a sua velhice, até a sua morte. Ele deixou escrito muita coisa importante para nós hoje, que ele não tinha. Ele foi viver a experiência para poder escrever e deixar escrito o que ele deixou aqui. Nós estamos agora tendo um mapa, nós temos agora a Bíblia como um mapa para a nossa vida, entende? Assim, uma bússola para você se direcionar, para você tomar posições, para você se guiar, para você aprender, para você adquirir conhecimento, para você viver. Isso é maravilhoso, porque hoje nós temos esse livro aqui, ó, que conta a história não só de Salomão, mas conta toda a história da humanidade. Conta tudo o que você precisa saber a respeito do homem, a respeito da criação, a respeito de tudo que existe no universo. Esse livro contém tudo o que você precisa saber e tudo o que você precisa viver. Isso aqui é um guia para você. Imagine que os homens do passado não tiveram essa sorte de ter isso, não é verdade? Eles não tinham o que nós temos hoje. E muita gente tem e não dá valor. E sequer abre esse livro. Acha que é apenas um livro. Na verdade a Bíblia, se você tiver ela na sua mesa, na sua casa, fechada ou aberta, como muita gente faz, deixa lá no Salmo 91, e você não lê, não se adentra no conteúdo dela, ela realmente é só um livro. Ela não é um amuleto. Tem gente que usa a Bíblia como um amuleto. Põe em cima da cômoda lá na sua sala, bem na frente, logo de visita, para dizer, a pessoa crê em Deus. Mas abre a Bíblia e deixa lá como um amuleto. E a maioria, no Salmo 91, não é verdade? Como se isso fosse fazer um milagre. Como se isso fosse abençoar a sua casa. A Bíblia não abençoa a sua casa só por ela existir no seu armário. A Bíblia não abençoa a sua vida só por você andar com ela debaixo do braço. A Bíblia não faz nada se você não lê o conteúdo, se você não buscar a presença de quem escreveu ela. E se você não buscar o Espírito que está nela, que foi escrito, inspirado por esse Espírito, se você não buscar, você sequer vai entender. A primeira vez, gente, que eu li a Bíblia, eu confesso a você, eu não entendi nada. Parecia que eu estava lendo algo que não conseguia entrar em nada na minha cabeça. Eu não conseguia discernir nada. Por quê? Porque eu não tinha o Espírito. Para mim estava sendo só uma leitura. E eu fazia faculdade, na época eu fazia Universidade Federal no Pará, ganhei uma Bíblia de um vizinho e comecei a ler. Como quem lê um livro. Boa noite, seja bem-vindo Ageu Carvalho, seja bem-vindo adorador. Olha, eu sigo você, adorador, você é um excelente adorador. Deus usa bastante você na adoração, no louvor. Que bênção, seja muito bem-vindo aqui. Vamos fazer uma live, você adorando e eu falando da palavra, ok? Eu te convido. Então, gente, eu estou falando aqui exatamente sobre, se você não abrir a Bíblia, ela não vai ter efeito em sua vida. Se você não ler, amém. Então vamos marcar isso. Vamos marcar esse encontro. Glória a Deus. A Bíblia, ela só tem esse valor se você abrir. Ela não é um amuleto. Certo? Então ela está aqui, ela existe, foi escrita para que a gente tenha como sendo uma bússola, sendo o conteúdo que vai mudar e transformar a sua história. Mas ela não muda a sua história se ela ficar em cima da sua cômoda, na sua casa, aberta no Salmo 91, se apenas você andar com ela embaixo do braço e mostrar para todo mundo que você tem uma Bíblia. Isso não é o sentido, isso não é sabedoria, isso não é conhecimento, isso é apenas a postura de quem quer aparentar ser o que verdadeiramente não é. Um cristão verdadeiro, ele abre a Bíblia, ele fala da Bíblia, o que está nela, ele sente vontade, prazer
em estudar ela, em saber o conteúdo, em se inspirar nela para viver o seu dia a dia e transmitir também, transbordar. Porque quando você pega essa palavra aqui e você entende ela com o espírito realmente que está em você, você sente vontade de transmitir essa palavra para outra pessoa. Sabe por quê? Porque você sabe que muda e transforma pessoas, muda vidas. A palavra de Deus, ela transforma. Mas por que transforma? Porque aumenta a sua fé e você passa a crer naquele que veio ao mundo e está aqui dizendo toda a história dele, o conteúdo da história desse livro é Jesus. O tema central é Jesus. E ele veio, e aqui é a história dele, antes dele vir, toda a humanidade. Tudo já estava escrito antes dele vir, e ele veio, e ele deu a vida dele. Isso aqui é um conteúdo maravilhoso para mudar a sua história, tá certo? Então nós vamos estudar aqui a sabedoria de Salomão, que está no livro de Provérbios, no capítulo 19. Ontem nós falamos até o versículo 15, e hoje nós vamos partir do 16 em diante até o 30. E eu espero que a gente, até o 29, e eu espero que a gente consiga, porque é muita coisa boa para se falar, é muita coisa para se aprender. A gente está aprendendo, eu estou estudando junto com você. E se você tiver algum comentário aí para fazer enquanto eu estiver lendo aqui, por favor, contribua, tá? Isso aqui é uma interação, você pode interagir, fazer perguntas, fazer colocações. Diga aí onde é que você está. Eu estou em Belém do Pará, eu estou num calor de 40 graus, quase 40. Nós estamos em pleno verão, mês de julho aqui é férias. Hoje, gente, é um milagre estar em silêncio aqui na minha vizinhança, porque eu estou na praia, numa casa na beira da praia, e o pessoal é festeiro, e normalmente tem música, muita música, e eu estou hoje agradecendo a Deus. Deus, muito obrigada por eu estar em silêncio hoje aqui do lado, meu vizinho do lado, outro do lado, ninguém colocou música hoje, e eu estou feliz por isso. Por isso nós vamos começar falando aqui do versículo 16, que está no capítulo 19 de Provérbios, sabedoria de Salomão. Vamos começar? Que glória, glória a Deus. Versículo 16 diz o seguinte, gente. 19:16. Aqui, deixa eu me situar. Diz: o que guarda o mandamento, guarda a sua alma. Mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Veja bem, eu terminei de falar que a Bíblia, ela não é um livro para a gente guardar, certo? É para a gente guardar o que está dentro dela, o conteúdo que está nela. E o que está dentro da Bíblia? Uma das coisas que está aqui, que fala, é o mandamento. Mandamento da lei de Deus, mandamento de Deus, os mandamentos para orientar você a viver uma vida cristã em Cristo, viver uma vida transformada, uma vida verdadeira, com paz, com casamento abençoado, com prosperidade. O que tem dentro da Bíblia é exatamente isso, o mandamento da lei de Deus. E ele diz aqui que quem guarda o mandamento guarda a sua alma. Por que será? Porque dentro dos mandamentos está inserido aquilo que vai fazer você ser salvo. O conteúdo da Bíblia, se você segue o mandamento, sabe qual é o grande mandamento? O Senhor diz aqui, eu vou ler para você, está em Mateus 25:35. Para você saber qual é esse mandamento que vai fazer você salvar a sua alma, porque diz, olha, a sua alma guarda, ela fica guardada se você ler. Então vamos ver, no Mateus 25:35, vamos ler? Vamos acompanhar? Vou pegar aqui a minha Bíblia, chegar até o Mateus 25:35 e diz, Mateus 25:37, tá? 25 de 35, não, Mateus 22, gente, desculpa, Mateus 22:37-39, 2 versículos que diz assim, ó: respondeu-lhe Jesus, amarás, olha o grande mandamento, olha, este é o grande mandamento que você deve guardar, e quem guarda esse mandamento guarda a sua própria alma. Mas guarda a alma do quê? Da perdição, do fogo eterno,
da morte eterna. Guarda esse mandamento aqui, olha, diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, viu? Você tem que amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o mandamento que você tem que guardar. Guarda esse mandamento, abre a sua Bíblia e lê esse mandamento para você ver. E diz mais: este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Certo? Esse é o grande mandamento. E o Senhor Jesus disse isso. Quando ele falou sobre o mandamento, ele disse: amarás o Senhor teu Deus e o próximo como a ti mesmo. E ele vai dizer que quem guarda o mandamento, aqui em João 15, ele fala sobre o mandamento também, gente. Olha, no 14, 21, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha só, se você guarda os mandamentos, você ama a Jesus. É o que ele diz aqui em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. E ele diz mais: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Essa foi uma promessa que Jesus fez e cumpriu. Você sabe que Jesus cumpriu essa palavra dizendo que aquele que guardasse o mandamento, porque essa palavra o Senhor deu enquanto estava na terra como homem, carne, como nós. Então ele disse que aquele que guardasse o mandamento amaria a ele e ainda seria amado do Pai. E disse mais, que esta pessoa viria, ele se manifestaria a essa pessoa e faria morada nessa pessoa. E você sabe que Jesus cumpriu essa palavra. Ele ressuscitou, voltou ao Pai, mas ele enviou um Consolador, que é o Espírito Santo, que hoje está em mim, está em você, e é isso que está fazendo, não é você que está aí querendo ouvir. Sabe por que você tem o desejo de ouvir essa palavra? Porque o que está aí em você é o cumprimento dessa palavra que Jesus disse, que enviaria, se manifestaria a essa pessoa que guardasse o mandamento e ainda faria morada nele. E você é templo do Espírito Santo. E essa promessa se cumpriu quando Jesus ressuscitou, quando ele morreu, foi à cruz, tirou todo o pecado da humanidade, assumiu esses pecados, ele, e depois ele enviou, em nome dele, veio o Espírito Santo, que hoje faz parte da sua vida, habita em você e você é o templo dele. Ele disse que mais o Consolador, olha, está no versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo também, em você, ele faz você lembrar as palavras que você lê no Evangelho. Quando você lê a palavra de Deus e o Espírito Santo está em você, ele te faz lembrar. Você lê uma palavra que ele te lembra da palavra. Ele é o Consolador, ele te consola no momento difícil, mas também ele te faz lembrar das palavras que você um dia já leu, um dia já ouviu. A palavra de Deus que você lê, ele te faz lembrar. Então, continuando, isso é só o versículo primeiro que a gente leu, o 16. O que guarda o mandamento, guarda a sua alma, mas o que despreza a seus caminhos, esse morre. O que despreza os caminhos do Senhor, esse vai terminar caindo em morte. E você sabe que morte, aqui na Bíblia, quando se fala às vezes de morte, fala-se de morte eterna, né? Nós sabemos que o corpo morre, mas a preocupação do Senhor não é com a tua morte física.
Jesus não veio aqui à terra para se preocupando com a sua vida aqui na terra. Ele se preocupou quando ele veio para você ter outra vida além dessa. Tá? Ele queria sim que você viva uma vida com saúde. Ele curou cego, ele curou aleijado, ele curou leproso, ele fez muitos prodígios e maravilhas e muitos milagres. Mas sabe qual era a intenção do Senhor? Boa noite, Marcos, seja bem-vindo. Sabe qual foi o propósito, a missão de Jesus? Era salvar a sua alma, libertar você, libertar a nós, a libertar toda a humanidade dos pecados, da morte eterna. Esse foi o propósito, essa era a missão. Por isso diz, olha, aquele que guarda o mandamento, guarda a sua alma. Mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Não despreze os caminhos do Senhor. Não despreze os mandamentos do Senhor. Porque foi o propósito de Deus enviar o Filho dele aqui para morrer por você, não pela sua vida aqui na terra, mas pela vida que ele quer que você tenha depois de você fechar os seus olhos aqui e abrir em outro lugar, em uma vida que você nunca perdeu. Você já está vivendo ela. Se você está em Cristo, você já vive essa vida eterna. E eu espero em Deus que você esteja vivendo essa vida que o Senhor veio aqui para te oferecer, para te ofertar gratuitamente. Você não precisou pagar e nem fazer sacrifício. Hoje você não precisa sacrificar mais nada, nem animais, nem o teu corpo. Tu precisa ficar fazendo coisas malucas para tu ganhar a salvação, porque isso Jesus já fez. Ele te deu a maior oferta que alguém pode fazer, a vida dele, a própria vida dele. Não esqueça disso. Tudo que se diz aqui, tudo que se prega aqui, tudo que se fala a respeito da palavra da Bíblia, do que está escrito nela, é só esse o propósito. Você, a sua vida, a sua alma. Esse é o grande propósito. Ainda que a Bíblia fale realmente de vida próspera, de financeiro, fala de casamento, a Bíblia fala todos os assuntos que se refira à humanidade, ao ser humano, aos relacionamentos. Na verdade, a vida aqui só tem valor e sentido se você se relacionar bem com o seu próximo, se você se relacionar bem com o seu Deus, se você se relacionar bem com toda a sociedade. Esse é o propósito de você ter uma vida abundante. Quando Jesus disse da vida abundante que nós temos direito, porque nós somos herdeiros de Deus, que é o dono do ouro e da prata, ele falou de abundância financeira, mas ele falou de intimidade com ele falou de relacionamento, ele quer ter esse relacionamento. Sabe quando você consegue tudo com Deus? Quando você consegue ter um relacionamento bem íntimo e próximo com aquele que te abençoa diariamente. Não acha que um Deus distante, se você não tem intimidade com Deus, como você pode chegar próximo dele para pedir alguma coisa? E como é que você pode estar próximo dele? Através do Filho dele. Você aceitando o sacrifício do Filho, dizendo, eu te aceito como meu Salvador. Simples assim. Você não pode querer de alguém que você vive distante, que essa pessoa te abençoe, é verdade? Imagina você. Você nem conhece uma pessoa, não conhece ela, não tem intimidade com ela e chega na porta dela e diz, eu estou aqui porque eu quero pegar, eu quero que você me dê tal coisa, que você me abençoe nisso e naquilo e tal. Você acha possível isso acontecer? Você não acha melhor ser carinhoso com alguém, viver uma intimidade com essa pessoa, ela te amar como ela te ama e você demonstrar uma certa gratidão, uma reciprocidade nesse amor e você esperar dessa pessoa as portas abertas para você? Não é muito mais compreensível? Isso é só um início para dizer para você que você precisa guardar o mandamento. E o mandamento, quem guarda o mandamento, sabe o que faz? Obedece. É ser obediente. É isso que Deus está querendo da gente. É uma certa obediência ao mandamento e aos caminhos dele. Mas para o nosso bem, não é para o bem dele, não. Escuta, Deus, você não está fazendo favor, você não vai fazer favor nenhum para Deus se você guardar o mandamento dele. Se você amar ele além da sua... com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, isso não vai fazer bem a ele, não, é a você.
Você entende? Deus não muda porque você ama ou porque você deixa de amá-lo. Deus não vai mudar porque você crê ou porque você deixa de crer. Deus não vai mudar nada. Quem vai mudar é a sua vida, se você acreditar em tudo isso. Ele continua sendo Deus. Você o amando, você o obedecendo ou não. Você aceitando a Cristo, aceitando tudo que ele fez ou não. Ele continua sendo Deus fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é amor. Mas ele também, ele é justiça, ele é tudo, ele é um pai. Então, um pai que quer melhor bem para o filho, ele é um pai que faz todas as coisas acontecerem para o bem do filho. Inclusive, ele vai com certeza fazer coisas que não são agradáveis às vezes aos filhos, como uma repreensão dura, né? Uma disciplina. Essas coisas nem são agradáveis, mas um pai faz. Vamos continuar aqui no versículo 17, diz: quem se compadece, olha outro versículo forte, gente, esse é forte. Novamente Deus falando com você, e eu tenho certeza que se você guarda o mandamento do Senhor, isso aqui é simples para você, isso não é difícil. Quer ver como não é para quem guarda o mandamento, para quem ama realmente a Deus? Porque Jesus também vai falar a respeito desse versículo. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. Olha, gente, você já ouviu muito isso no mundo. Um certo ditado popular, um dito popular que tem por aí, que quem doa ao pobre, a Deus empresta. Você já ouviu isso? E eu já ouvi gente que brinca dizendo assim, ó: quem empresta ao pobre, a Deus empresta. Não, eu já ouvi gente que diz assim: quem empresta ao pobre, a Deus. Já ouvi gente brincando dessa forma. Mas olha, isso tem fundamento bíblico. Não brinca, porque a palavra de Deus, ela verdadeiramente, ela é verdadeira. Quer ver aqui, olha o que diz: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Deus não fica devendo. Nunca Deus deveu a alguém. E uma das coisas que Deus ama é aquele que se compadece e ajuda o pobre. Porque ele recompensa. Olha o que ele diz aqui: este lhe paga o seu benefício. Aquele benefício que você faz a um humilde, a uma pessoa de poucas posses, a uma pessoa pobre, aquele benefício que você faz te retorna, porque Deus garante aqui na palavra de Provérbios que ele paga esse seu benefício. Isso que você faz a um pobre. E eu vou lembrar para você de uma certa parte da palavra que está em Mateus, que Jesus diz assim, lembra? Lá quando ele está falando o sermão da montanha, o grande sermão, em Mateus 25, ele vai citar o grande julgamento. Ele fala inclusive sobre isso aqui, ó. Quem ajuda o pobre, sabe como é? Ele diz que vai haver um momento no grande julgamento em que você vai estar diante do Senhor e ele vai fazer uma separação entre ovelhas e bodes. Um para a direita, as ovelhas para a direita e os cabritos para... Algumas bíblias está escrito cabritos e outra está dizendo bodes. Então ele vai separar no grande julgamento. Este Senhor vai separar cabritos para um lado, para a direita cabritos para a direita ovelhas, para a esquerda os cabritos ou bodes. E ele vai dizer aos que estão à sua direita: seja bem-vindo. Vamos ler aqui para ver exatamente em Mateus 25 como que está essa palavra de quem ajuda o pobre, aos pequeninos. Mateus 25, aqui ó, 25, no versículo 34, será feito dessa forma, olha, e todas as nações, ele diz assim: quando vier o Filho do Homem, quem você acha que é o Filho do Homem? Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. Todas as nações serão reunidas na presença dele.
e ele separará uns dos outros, vai separar. Como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Olha só, vamos comparar o que diz aqui, ó. Quem compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Mas aqui diz assim, ó. Ele vai dizer aos que estão à direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Veja que o reino está preparado para os filhos benditos de Deus desde a fundação do mundo. Você acha que esse reino foi criado ontem ou quando Jesus veio? O reino já estava preparado. Deus já tinha preparado esse reino desde a fundação do mundo para os filhos, para estes aqui, ó. Vinde à direita, os que estão à direita. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, olha isso, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então eles perguntaram, então perguntarão os justos, esses são os justos que estão à direita: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A quem você acha que ele está falando? A estes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A exatamente estas pessoas. E aí ele vai falar também do 41 em diante, aqueles que fizeram ao contrário, que não deram de comer, que não deram de beber, que não fizeram vestiu quando estava nu, não foi visitar quando estava preso e nem quando estava enfermo. Então ele vai dizer que estes aí vão para o fogo, olha só, vão para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Você entende essa palavra aqui que está: quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e a este lhe paga o seu benefício? Você não pensa que isso é só para essa vida aqui, não. Isso aqui é para a vida eterna, é o que vai acontecer no grande julgamento, mas aqui durante a nossa vida, mesmo na terra, em carne e osso, você não ficará sem o benefício que Deus vai te dar aqui na terra, se você se compadecer do pobre, se você ajudar aquele que bate a sua porta, aquele que está necessitado, faminto, que não tem roupa, que não tem teto, que chega de fora, que é forasteiro e que não tem onde ficar e você o hospeda. Olha, tem uma palavra aqui na Bíblia que diz que você nunca vai saber quando é que você está hospedando um anjo. Você nunca sabe quem é que está batendo a sua porta, se não é alguém enviado para uma prova com você. Se você realmente é aquele cristão verdadeiro, aquele que guarda o mandamento, aquele que obedece a palavra, Deus manda uma provazinha de vez em quando assim na sua porta, um simplesinho na sua porta para te pedir algo, para te testar, para Deus te provar, para ver se você realmente é um filho aprovado. E lá no dia do grande julgamento, desse benefício de você receber do Senhor aqui, também isso vai refletir na sua vida, porque de toda a sua obra você prestará conta. Não tenha dúvida de que o que você faz aqui faz muito sentido para você levar a sua vida toda lá com Deus. Ah, eu estou salvo. Sim, está. Você aceitou o sacrifício de Cristo? Está. Mas nós temos algumas coisas que lá nós vamos prestar conta e que nós teremos que dar conta das nossas ações aqui. Até porque um cristão de verdade, ele tem comportamentos que são esperados para um cristão.
Há uma diferença. Jesus disse que a diferença, ele disse lá em João aos discípulos, que a diferença seria pelo amor com que seriam tratados uns aos outros. Então, se você demonstra esse amor de cristão, você está guardando o mandamento, o grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, como a ti mesmo. Quem ama o próximo se compadece de uma pessoa pobre que está em necessidade, você não acha? Continuando, diz assim, olha, no 18, castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. O que significa castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo? Castiga o teu filho, disciplina o seu filho, ensina enquanto ele é jovem, enquanto ele é novo, enquanto há esperança de mudança nele. Porque tem uma hora em que não dá mais para você castigar um filho. Imagina, você disciplinar um filho que já tem 18, 20 anos. É muito mais difícil, não é verdade? Do que você disciplinar o seu filho enquanto ele tem 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, até onde você ainda tem o poder sobre ele, autoridade sobre ele. Porque chega um momento hoje em dia que os pais não têm mais autoridade nenhuma sobre os filhos, ainda mesmo pequenos. Eu já vi pai que passa, mãe e pai que passa vergonha diante dos outros por não ter um mínimo de controle e autoridade sobre os filhos. Eu criei 2 filhas. Eu te confesso que eu não bati, não criei nas minhas filhas batendo nelas. Te confesso que eu era mãe na época, mãe solo, trabalhava o dia inteiro, tinha que chegar à noite, tinha que colocar pessoas na minha casa. Tinha que colocar pessoas na minha casa para cuidar das minhas filhas. Eu cheguei a ter 3 pessoas dentro da minha casa para cuidar das minhas filhas, porque eu passava o dia na minha empresa trabalhando. E eu tinha uma empresa para administrar e eu tinha que administrar a minha casa. Então eu tinha pessoas na minha casa sob meu comando e autoridade. Você sabe disso, o que é. Então, eu tinha 2 filhas e tinha que cuidar. E as meninas, gente, elas pareciam gêmeas. Uma nasceu 10 meses. Não, eu engravidei da segunda filha depois da primeira estar com 10 meses de idade. Então, chegou uma época em que elas ficaram como gêmeas. Uma cresceu e ficou no mesmo tamanho, mesmo comportamento. Então, eu tive que colocar pessoas na minha casa. Não era fácil para mim eu chegar à noite cansada do trabalho e ter que lidar ainda de administrar o comportamento e as atitudes das minhas filhas. Mas eu tinha que fazer isso, porque quem que ia fazer? Disciplinar uma criança não precisa ser também na base da pancada, até porque olha o que está dizendo a palavra aqui, ó. Castiga teu filho. Castigo não significa pancada física. Você quer ver um castigo? Tira o que ele gosta mais. Tira a TV que ele gosta, tira o celular que ele gosta. Essa é uma maneira de castigar. Porque castigar, às vezes, a pessoa aqui na Bíblia pode estar dando a impressão mesmo de que é castigar com vara. Você sabe que na época, no passado, se castigava filho, era na base da pancada. Era chicote. Era tudo que o pai e a mãe tivessem na mão, eles castigavam os filhos com uma certa violência. E é por isso que a Bíblia diz aqui, ó, não te excedas a ponto de matá-lo. Porque também eu vou te dizer o que acontece com muitos pais. Eles estão cheios de problemas e às vezes descarregam nos filhos e extravasam a sua raiva, às vezes a sua depressão, ou seja o que for, o descontrole emocional. Eles terminam se excedendo no trato. E é disso que a palavra está dizendo. Não te excedas a ponto, não descarrega no filho o teu problema. Não te excede, porque castigar um filho não significa tirar o que você está vivendo para descarregar em cima do filho. Então não pode se exceder. Castigar um filho de maneira branda. Entende? Tem muita gente que está estressada, cheio de estresse. E aí chega em casa, não tem paciência para os filhos. E aí se excede no castigar. Isso aí, hoje em dia, você sabe que até na lei, para regular isso aí, porque havia um certo descontrole, é que veio o código do menor e do adolescente, que hoje em dia as pessoas até acham que é um exagero, não é verdade? Porque veio uma proteção tão grande a ponto de hoje em dia não poder nem uma palmada.
Mas é porque havia na criação do passado, olha, eu fui criada na peia. Eu tive uma criação de muita surra, mas chegava a ser, como é que eu posso dizer, desumano. E eu não fiquei com raiva do meu pai, eu já falei isso aqui, eu fui muito castigada com vara. De verdade, tá? Vara de mameleiro, quem é lá do Nordeste sabe que vara é essa. Galho de goiabeira, cinto, sabe aquelas coisas feitas do couro do boi, que chamavam o rei, era um rei, na ponta de uma vara, e batia na criança? Eu apanhava com isso. Então, por conta disso, oi Mila, tudo bem, querida? Por conta desse exagero que diz aqui, ó, castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Por conta disso, que havia exagero, olha que a Bíblia já fala disso há 3.000 anos. Os pais castigavam desumanamente. Então veio chegar um momento em que a sociedade se levantou e resolveu interferir de maneira legal e legítima, protegendo as crianças de muitas maldades. E existe ainda hoje pais que descarregam o seu estresse, os seus problemas pessoais nas crianças. E aí existe uma lei hoje em dia que chama o Código do Menor e do Adolescente, que protege essas crianças. Eu não estou falando daquelas crianças que vocês às vezes veem por aí sem pai nem mãe e que também são protegidas, mas que cometem coisas. Está se falando de relacionamento pais e filhos. Entende? Que existe também essa proteção. Chegou a um nível também, hoje em dia, de não poder se dar uma palmada no filho. O filho já diz para a mãe, eu vou te denunciar. Eu vou no... Ai, meu Deus, como é que o órgão que protege as crianças, que muito é usado para ir lá, e até as crianças já sabem disso. Então, hoje em dia, a proteção já é demais. Eu acho exagero você punir um pai porque deu uma palmada no filho. Não é. Eu não acho que isso seja matar ou exceder. Dar uma palmada para repreender, para colocar a criança, às vezes, no lugar onde ela não tem limite se você não colocar. Se você não pôr o limite no seu filho, você vai no futuro ver pessoas do mundo colocando limite nele. E quem sabe até a polícia. E isso não faz bem a nenhum coração de uma mãe e de um pai. Por isso é que a Bíblia diz isso aqui em Provérbio. Castiga teu filho, para você não ver ele ser castigado por outras pessoas, não é isso? Enquanto há esperança, enquanto ele é pequeno, ele te obedece, enquanto ele está sob o seu domínio, enquanto ele está sob o seu poder, enquanto é tempo, porque tem época que não tem mais tempo, não dá mais. E aí você não vai matá-lo, certo? Continuando, diz no capítulo 19, homem de grande ira tem que sofrer o dano. Porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Ou seja, deixa ser punido aquele que é muito irado, que comete erros por ira, por não ter controle emocional. Pessoas que se iram e não têm controle emocional, elas cometem penalidades, elas cometem absurdos e elas precisam ser punidas. Então não interfere, não defende, não livra essa pessoa da pena, da penalidade que ela tem que sofrer, da punição, do castigo. Sabe por quê? Porque se você fizer isso, interferir, tira ela dali, de ela ser punida, está recebendo o castigo porque fez errado, não tira não livra ela não, porque ela vai fazer de novo. É disso que a Bíblia está dizendo aqui. Se você livra essa pessoa de grande ira, ela virá fazer de novo aquilo que está fazendo errado. Deixa receber a punição, porque quem erra tem que se consertar, ser consertado. E às vezes tem pessoas que são tão boazinhas e elas são tão, como é que eu digo assim, elas querem livrar as pessoas, todo mundo de sofrer uma dor. Você sabe que toda dor é um crescimento. Então, se a pessoa faz algo, ela precisa passar por um momento de dor para ela crescer. Porque tem gente que só com a palavra, só com o ouvir, não muda.
Tem gente que quando se ira, ela não tem controle das emoções. E aí ela excede. E todo aquele que se excede com imprudência tem que receber, na medida do que fez, o retorno. Porque é a lei do retorno. E aí a gente não pode interferir, meter a mão. Deixa ele, porque ele fez errado, ele tem que receber a punição. Não interfira, não livre ele, porque senão ele virá ainda a fazê-lo de novo. Você entende isso? Isso é forte. Diz no 21, não, no 20, versículo 20 do capítulo 19 de Provérbios, atualizando para você que entrou aí agora, está me vendo falar e não sabe onde é que eu estou falando, de que lugar eu estou na Bíblia. Eu estou no capítulo 19 de Provérbios, no versículo agora 21, não, no 20, tá? Versículo 20. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Nem precisa dizer, isso aqui já está claríssimo, né? Se você ouve, recebe a instrução, será sábio. Ouve conselhos e recebe a instrução. É claro que o que está se falando aqui é de um conselho bom, não é qualquer conselho, porque tem gente que ao dar tem conselho que você não deve nem escutar, quanto mais ouvir. Ouvir é dar ouvidos, é mais do que apenas escutar. Escutou, mas não ouviu, né? Então é melhor você fazer o seguinte, quando o conselho for bom, um bom conselho, então diz aqui, ó, ouve e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. Quando você ouvir um conselho e receber a instrução de quem está te dando, é alguém que tem realmente uma sabedoria para te instruir, recebe, porque vai te fazer sábio nos teus dias vindouros. No teu futuro você vai ter aquela instrução. É coisa maravilhosa. Às vezes você vai fazer algo e você lembra de algo que alguém te disse alguns anos atrás e você diz, nossa, lembrei do que fulano me falou, eu agora sei o que fazer. Você está entendendo? Conselhos desse tipo você deve guardar, porque vai te fazer sábio na hora da necessidade. Nada melhor do que na hora da necessidade você lembrar de um bom conselho e agir de conformidade com o que te instruíram. A instrução é boa para isso, para nos tornar sábio. E ouvir conselho, tem gente que diz assim, né? Ah, se conselho fosse bom, não se daria, se vendia. Isso é bem no mundo a gente ouvir isso, não é verdade? É um dito popular, se conselho fosse bom, não se daria, se vendia. Mas eu te digo que conselho sim, é bom, depende do conselho. E não precisa ser bom para ser vendido, não precisa só é vendido que é bom. Não, tem muita porcaria por aí que estão vendendo e você está comprando na internet, sabia disso? Olha aqui, eu estou 1 hora falando aqui, mais ou menos, quase 1 hora, e eu não estou vendendo nada para você. E eu não estou aqui querendo convencer você de nada. Eu não quero vender para você produto nenhum, eu não estou aqui querendo nenhum centavo seu. Mas pouca gente param aqui para ouvir. E isso aqui é de grande sabedoria e de grande valor. Porque eu não estou falando de qualquer coisa, eu estou falando da palavra de Deus. Mas, no entanto, tem um monte de gente vendendo porcaria na internet e milhares de pessoas agora mesmo estão comprando. Coisas que não vão nem contribuir para a sua sabedoria futura. Coisas que são só produtos mesmo para ganhar o teu dinheiro. E você, inadvertidamente, toca lá e compra, só porque alguém está dizendo que é bom. Entende isso? Porque aqui está dizendo, olha, ouve o conselho e recebe, mas tem gente que diz que conselho fosse bom era vendido. Eu estou aqui falando de conselhos de Salomão e não estou vendendo. E é algo bom para você. Tenho certeza que o que está escrito aqui te fará muito bem se você guardar a instrução sem comprar, sem gastar 1 centavo do seu dinheiro. Você está aqui recebendo instrução e conhecimento da Bíblia gratuitamente. Mas quantas pessoas devem ter agora aqui ouvindo? Quantas pessoas devem estar aqui agora assistindo? Pouquíssimas. Enquanto que tem muita gente agora se esmerando em ganhar dinheiro para comprar produtos de pessoas que estão vendendo, que eu não sei nem por que estão vendendo coisas que nem essa pessoa às vezes sabe do que está falando. É porque decorou, pegou de alguém, comprou um curso de alguém, passa para outro. O que eu tenho muito visto na internet é isso.
Pessoas compram produto de um, aí se faz já expert do assunto, pós-graduado, e faz um outro curso e vende para você e sai vendendo um monte de coisa que quando você termina, que você paga e você termina de assistir, você diz assim, sim, e o que foi que isso mudou na minha vida? E o que isso vai contribuir para mim? Tem um monte de gente vendendo coisas aí que é caríssima e que não tem valor nenhum, que bastava você aqui, ó, nesse livro, só aqui, você se conheceria. Se você tivesse realmente disposto à instrução, você pegaria esse livro aqui, degustaria, ia profundamente conhecê-lo, conhecer a Jesus. O grande transformador de vidas é Jesus. Se alguém está vendendo coisas por aí mais do que Jesus deu de graça a você, estão vendendo caríssimo. Quando no final de tudo você vai perceber que o que você deve ter mesmo, guardar, é essa palavra aqui. As outras palavras não vão levar você a lugar nenhum. Essa daqui vai te levar para a vida eterna. Mas as outras palavras que estão vendendo para você por aí não vai te levar a lugar nenhum. Talvez ganhar algum valor, algum dinheiro com aquele produto, revendendo ou correndo atrás de mais alguns dinheiros na vida, mas não vai te levar, porque quando você for para o outro lado, quando você fechar o olho, tudo vai ficar aqui. E você está correndo atrás de muitas coisas, às vezes. Hoje eu disse isso. Gente, hoje eu falei para o meu esposo, amor, eu já estou com essa idade. Eu já tive trabalhando a minha vida toda. Sabe o que eu quero hoje mesmo? É ganhar pessoas para Jesus. Sabe o que eu quero hoje mesmo? Ajudar pessoas. Eu não quero vender nada. Eu já cansei de me sentar numa empresa e passar o dia todinho, não ter nem convivência com as minhas filhas, porque eu estava correndo atrás da sobrevivência. Mas chega um momento na vida em que a gente tem que ter o limite de saber que é hora de parar, de correr atrás de coisas materiais que não vai levar para lugar nenhum, vai ficar tudo aqui. E eu vou lhe dizer mais, até para fazer discórdia entre herdeiros, entre família. Porque eu terminei de passar por isso na minha família. E eu conheço muita gente que passa por isso. Sabe por quê? Porque acha que as coisas materiais são muito mais importantes do que as espirituais. E eu te digo, as materiais são compradas. E as espirituais são de graça. E muita gente está correndo atrás das materiais e esquece que o que vale mesmo no fim de tudo é você acreditar em quem deu a vida por você. E que tudo vem dele para você se você crer. Não é do homem, vem dele. Então vamos continuar aqui no versículo 21. Olha aqui, está exatamente no que eu estava terminando de falar. Olha, muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanece. Permanecerá. Muitos propósitos, muitos planos, muitos projetos você pode fazer, mas sabe o que permanece mesmo? É o desígnio. Sabe o que é que permanece? O desígnio do Senhor, ou seja, aquilo que Ele planejou para você, aquilo que Ele já fez. Isso aqui, porque é o de Deus, é Deus quem termina dando a última palavra em tudo na nossa vida. Permanecerá é o projeto de Deus para você. Deus fez um propósito, um projeto para você. E você pode fazer 1000 planos, todos os seus planos, tudo você pode até conquistar e fazer. Mas sabe o que vai permanecer mesmo? É o que Ele planejou para você. Isso permanece. Mas o resto não permanece. Sabe por quê? Porque, como eu terminei de dizer, fica aqui. Mas o que Deus planejou para você, não. O que Ele projetou para você, o propósito que Ele te fez, te trouxe aqui para você, Ele te enviou aqui na Terra. Nós somos espíritos que temos, sabe o quê? Uma alma que habita em um corpo, mas nós somos seres espirituais. E quando nós fecharmos os olhos, esse espírito, ó, volta para quem? Volta para Deus. Esse desconectou aqui, conectou novamente. Então, para onde vai a sua alma? Se todos os seus planos e projetos, tudo que você conquistar, não vai para lugar nenhum, vai ficar tudo aqui. Vai ficar uma lembrança sua, as pessoas falando, olha o legado que fulano deixou, olha isso aqui. Mas para onde você acha que vai a sua alma? Você não está preocupado com isso, não? Não.
Eu acho que você devia. Porque eu sei que você está preocupada amanhã em levantar cedo e buscar o pão de cada dia. Mas ora para Deus que vem. Deus te abençoa nisso também, porque os seus planos, seus desejos, seus projetos, Deus também realiza no teu coração. Para você viver aqui na terra uma vida feliz, com abundância e tudo. Mas o que permanece mesmo, o que é importante mesmo é isso aqui, ó. O desígnio do Senhor permanecerá. É isso que vai permanecer na sua vida. O desígnio dele. Você sabe o desígnio de Deus para você? É a sua salvação, o seu retorno para ele. Esse é o desígnio, o grande projeto de Deus para você. Tem um propósito para você aqui na terra? Tem. Você vai cumprir esse propósito? Vai. Mas o grande desígnio, o grande projeto, o grande plano, os pensamentos, tudo que Deus projetou para você, permanecerá. Que é o quê? O reino eterno, que foi já feito para você desde a fundação do mundo. Tá certo? Continuando no 22. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. É preferível você ter alguém pobre do que um mentiroso mesmo. E se você tem que ter misericórdia, tenha misericórdia de um pobre. Do mentiroso, deixa ele se consertar primeiro. Parar de mentir. Tá certo? 23. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito. E mal nenhum visitará. Bom, se você tem um temor do Senhor, primeiro que disse, o temor do Senhor, olha só, conduz à vida. Teme ao Senhor, guarda o seu mandamento, aceita os desígnios dele, os pensamentos, os planos, projetos, tudo que ele fez para você. Cristo é o grande projeto que ele enviou aqui para você aceitar. E o que acontece? Conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum visitará. Se você tem temor a Deus, você ficará satisfeito, e mal nenhum te visitará. Ou seja, nenhum mal te atingirá, se você teme ao Senhor. Porque quem teme ao Senhor segue os mandamentos, obedece, ama o próximo, ama Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, e mal nenhum vai acontecer. Porque uma pessoa dessa que ama só pode fazer o bem. E quem faz o bem recebe o bem em retorno. 24. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Meu Deus, preste atenção nisso. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Será, meu Deus, que uma pessoa tem tanta preguiça a ponto? Existe essa pessoa que você conheceu, mete a mão no prato, mas não quer ter o trabalho nem de levar à boca. Ou seja, essa é uma pessoa que quer tudo fácil, que não quer ter o trabalho de conquistar as coisas, quer chegar a encontrar já pronto, tudo muito fácil, tudo muito rápido. Quer saber de uma coisa? Manter um casamento feliz dá trabalho ou não dá? Manter um casamento dá trabalho. E tem gente que acha muito melhor o divórcio, porque é muito mais fácil. Outra coisa, educar os filhos dá muito trabalho, gasta muito tempo, muita atenção e muito trabalho, não é verdade? Tem gente que resolve, sabe como? Com dinheiro, abençoando financeiramente os filhos, acha que resolve as coisas porque não quer ter o trabalho de educar, de repreender e de dar atenção. Então, financeiramente, acha muito mais fácil. Quer ver outra coisa que dá preguiça da pessoa fazer e que resolve mais fácil? Trabalhar dá muito suor. Não é fácil. É fácil levantar todo dia, de manhã, ir para o trabalho, ir para a empresa. É fácil? Não é fácil. Sabe que muita gente acha mais fácil? Jogar na loteria. Resolver o problema de trabalhar jogando na loteria. Então tem gente que não quer ter o trabalho do processo, sabe? De seguir todo o processo para chegar no objetivo e no propósito do qual ela se propõe. Ela quer mais fácil. E tem gente ainda que, se puder pegar o seu, que já está pronto, sabe que tem muita gente pedindo hoje na internet? Gente, está sendo muito chato. Te digo mesmo, porque tem vezes que você está numa live, seja no que for, e tem gente lá que eu não sei por que agora aderiu de ficar. O preguiçoso, porque tem muita gente que não é esse. Mas o preguiçoso que está aqui escrito é aquele que, olha só, mete a mão no prato e ainda tem a preguiça até de levar a boca.
Então estou falando dessas pessoas, porque tem muita gente que não quer trabalhar e já quer pegar o suor do seu trabalho pronto. E olha, eles mudam de lugar. Em qualquer lugar que você vai tem gente assim. Eu não estou falando daquele que é pobre, humilde, porque por algumas situações. Eu estou falando daquele que não quer trabalhar, é preguiçoso e prefere pedir. Sendo novo, sendo saudável, aí encontra qualquer obstáculo, é mais fácil ir pedir. Está incluso nesse aqui, ó. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. É melhor pegar já pronto ou alguém ainda colocar na sua boca. Tem gente que ainda gostaria de ter a comida já pronta. Ele nem quer nem que você dê o arroz, o feijão e tal. Ele já quer que você dê a comida pronta na marmita. Você entende isso? E tá cheio de gente assim agora. Em todo lugar que você vai. Ah, é a crise. É mais fácil botar a culpa na crise do que, olha, trabalhar, dá trabalho, estudar também, ir para a faculdade, se formar, fazer um curso e trabalhar e ter uma profissão, dá muito trabalho. É melhor culpar o governo, a crise e sair pedindo, dizendo que é o desemprego, que é a falta de emprego. Tem gente botando muita desculpa no governo, que é o desemprego, que é isso, que é aquilo, mas na verdade é preguiçoso. Você entende isso? Nem todo aquele que está na porta aí pedindo é porque não tem trabalho, é porque não tem estudo, é porque isso. Tem sempre... Quem tem desculpa nunca vai ter outra coisa para dar a não ser desculpa. Então a palavra de Deus aqui já nos alerta sobre essas pessoas. Tem preguiça até de botar o pão na boca. Dá para ele que ele ainda vai dizer assim para ti. Dá para você colocar logo aqui na minha boca? Acredite que tem gente desse jeito. No versículo 25 diz: quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Repreende ao sábio e crescerá em conhecimento. Verdade, se você repreender, se você ferir um escarnecedor, que é escarnecedor? Um zombador, aquele que trata as pessoas com escárnio. Se você ferir uma pessoa dessa, você vai ter afronta na sua vida. O simples, aí diz, o simples aprenderá a prudência, ou seja, o inocente, aquela pessoa que é ingênua, humilde, ele aprenderá a prudência. E repreende ao sábio e crescerá em conhecimento. Quando você repreende ao sábio, você cresce em conhecimento. E o sábio cresce em conhecimento. Porque você está repreendendo um sábio. Agora repreende um escarnecedor, que você vai ter de volta o quê? Afronta. No 26, o que maltrata a seu pai ou manda embora sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Com certeza, desonra pai e mãe é aquele que manda embora a sua própria mãe e maltrata o seu pai. Nem precisa dizer. Nós temos muitos casos aqui hoje em dia que a gente vê que filhos fazem isso com pai e mãe. Nós temos visto muito na sociedade ultimamente filhos que maltratam, não, abandonam o pai. Hoje eu estava aqui, eu vou dar um exemplo aqui de vocês que eu falei hoje. Que está bem nisso aqui, o que maltrata seu pai ou manda embora sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Nós estávamos hoje aqui, eu e meu esposo, fazendo um galinheiro. Você sabe o que é galinheiro? Então a gente comprou tela, nós temos muitos pintinhos. Lembra que eu falei para você ontem na live de ontem, que nasceram muitos pintinhos. Enquanto eu estou aqui, a gente tem uma área bem grande, tipo sítio aqui ó, na minha casa, e eu gosto muito de criar galinha. E pintinho, nasceram uns 20 pintinhos em 2 dias aqui em casa. Glória a Deus, porque Deus tem feito as minhas galinhas serem bem produtivas, não são nenhumas estéreis, são muito produtivas. E você acredita que nasceram tantos pintinhos? Hoje nós estamos fazendo galinheiros para esses pintinhos, com tela, coberto em telha brasilite, igual uma casa mesmo, quando se faz uma casa em madeira, compramos ripa, botamos tela, cobrimos de telha, fazendo aquele compartimento. E eu estava lá quando entrou a minha sogra. A minha sogra veio pelos fundos, porque nós temos um terreno grande e dá numa outra rua. E lá tem um portão grande. A minha sogra tem a chave. Porque, de vez em quando nós não estamos aqui, ela vem colocar milho e ração para os nossos animais, que são nossas galinhas. E aí ela entrou pelos fundos, acho que ela pensou que a gente não estava aqui. Não, veio trazer uma encomenda para o meu esposo. E nós estávamos lá fazendo. E sabe o que foi que eu disse?
brincando com ela. Eu botei os dois braços assim na janelinha, porque nós deixamos assim, tipo uma janela, né? Na casinha dos pintos. Aí eu falei, olha só, sogra, quem sabe um dia essa casinha aqui não serve para mim. Eu brincando, vou me botar no fundo do quintal, porque hoje os filhos fazem isso com as mães, com os pais, quando envelhecem. E aí nós começamos a falar sobre isso. Filhos que quando os pais envelhecem, ela até disse, eu já cheguei em casas por aí que o pai e a mãe, ou a mãe sozinha, já viúva, tá morando lá no fundo do terreno da casa do filho. E a casa da frente era da mãe, e eles põem a mãe num puxadinho lá no fundo, o pai ou a mãe, e ficam na casa que às vezes é do pai e da mãe. Você já viu essa situação, o puxadinho, a história do puxadinho? É assim. Hoje em dia tem muitos filhos que fazem isso com os pais, colocam lá no quintal, lá no fundo, numa casinha, numa coisinha, e eles ficam na casa grande que é do pai e da mãe. E o coitado do pai e da mãe se contenta, porque é como se nós estivéssemos fazendo um favor, cuidando. Na verdade, não está cuidando, está abandonando. Porque fica lá no fundo como se fosse um cachorro. Você entende isso? Isso é tratar mal o pai e a mãe. Toma conta, posse de tudo que é dos pais e coloca o pai lá no fundo do quintal, lá num puxadinho, num quartinho. Nós estávamos falando sobre isso. E está aqui o que a palavra diz: o que maltrata seu pai ou manda embora a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. É bem por aí. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. Quem não ouve a instrução se desvia de palavras de conhecimento. A testemunha de Belial escarnece da justiça. Versículo 28 do capítulo 19 diz: a testemunha de Belial, novamente, nós vamos falar de testemunha. Ontem nós falamos bastante sobre testemunha falsa. E aqui está falando a testemunha de Belial escarnece da justiça. Ou seja, a testemunha falsa também é a testemunha de Belial. Belial era um demônio que consta na Bíblia. Ninguém sabe a origem dessa palavra, da onde veio, quem é esse Belial, mas significa aquele que é contrário ao Senhor, às coisas de Deus. É o filho de Belial, é filho do adversário. Escarnece da justiça e a boca dos perversos devora a iniquidade. Nem vou falar porque o perverso devora palavras iníquas, sabe? Aquelas palavras que não edificam. Então, essa vem da boca dos perversos. No 29 diz: preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos insensatos. Insensato apanha. Açoite sempre vai estar sob açoite, apanhando, porque não faz as coisas por pensar. E os juízos estão para os escarnecedores. Não tenho a menor dúvida que aquele que escarnece, aquele que zomba, aquele que trata com escárnio o que vem da parte do Senhor e não trata com respeito, com honra, com temor a Deus, terá juízo para ele. Tanto que a palavra já nos diz que a gente não deve livrar essas pessoas. Você entende isso? Ele tem juízo para ele, vai ter juízo, vai ser julgamento, vai ter punição. Esse que é escarnecedor, que escarnece, principalmente, que trata pessoas com escárnio, ou as coisas, pessoas de Deus, as coisas de Deus, tudo que se refere à palavra de Deus, tem gente que escarnece. Tem gente que quando você passa, te trata com zombaria. Lá vai o crente, olha aí, ontem era isso, agora é outra, olha lá, tá, vai, entendeu? Essas pessoas que quando sentam em rodas para escarnecer de você, porque hoje você é um cristão e vive sob o mandamento de Cristo, que você vive realmente a vida cristã, tem pessoas que escarnecem de você, deixa escarnecer, não tem problema nenhum, sabe por quê? Porque haverá juízo para essa pessoa. E a você haverá com certeza aquela palavra que o Senhor disse: entra no meu reino que está preparado para ti, ou filho do meu Pai. Essa pessoa que escarnece terá esse juízo, mas sabe de que lado vai estar? Do lado esquerdo, onde diz: está preparado o fogo eterno para os
armadilhas do diabo. Então, não se preocupa com quem escarnece de você, porque você segue a Cristo, porque você é um cristão verdadeiro, porque você faz as coisas conforme a palavra de Deus. E tem gente que zomba de você, que te trata com desdém. Não se incomoda. Segue de cabeça erguida, não olha para a direita nem para a esquerda e não senta na roda com eles não, tá? Passa bem longe, se desvia, porque o escarnecedor não merece palavra. E quando você vai exortá-lo, se você for exortá-lo por ele escarnecer, boa noite. Boa noite, Claudinha, tudo bem, querida? Hoje já estou encerrando, já estou com 10 minutos a mais, era para mim encerrar 9h30, já são 9h40 e eu vou me despedir aqui de vocês, dizendo seja bem-vinda, feliz dia do amigo. Hoje é dia do amigo, gente. Dia do amigo para mim é todo dia, não é não? Você, para mim, todo dia é minha amiga. Não preciso de um dia apenas para dizer feliz dia do amigo, mas eu recebo de você feliz dia do amigo, meu amor. Agora que apareceu a notificação. Como assim agora que apareceu a notificação? Me explique aí, não entendi. Falou a verdade. Olha, dia do amigo é todo dia. Jesus disse que é para nós amarmos todos os dias. Então, você é minha amiga todo dia, no sábado, na segunda, na terça, na quinta, no domingo, e você sabe que é verdade, porque você já me conhece mais de perto. Nós não somos só amiga de Facebook, né, amiga? E no dia que eu te conheci no aeroporto de São Paulo, a gente não sabia nem quem era uma outra. E em seguida, o que aconteceu? Gente, acho que é a minha internet. Deve ser a sua. E deixa eu falar rapidinho aqui. Lembra que eu dei uma palavra ainda há pouco sobre Jesus ter dito, porque eu era forasteiro e você entra no... Olha, bem aqui na palavra que eu falei para você, que Jesus disse assim, ó. No grande julgamento, vinde benditos de meu Pai e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E ele vai dizer, porque era forasteiro e me hospedaste. Eu um dia tive o prazer de hospedar essa menina linda que está bem aí, Cláudia Rejane, que mora em Manaus. Eu estava em viagem, eu dar esse pequeno testemunho rapidinho. Eu estava em viagem de Belém do Pará para Santa Catarina, Balneário Camboriú, eu ia descer, era em Florianópolis. E ela estava em viagem também, indo para Florianópolis, ela ia para Florianópolis. Ela ia fazer um tour, né, em toda a cidade, mas estava na época dos caminhoneiros interditando. Foi em 2021, foi na época da eleição. Estava interditando todas as estradas. E por Deus ter enviado ela até a mim, no aeroporto de São Paulo, rapidamente a gente se conheceu, já um pouquinho antes do voo, ela sentou do meu lado, conversamos pouquinho, ela disse para onde ia e eu disse, você vai parar em Balneário? Ela disse, vou passar um dia, porque eu tenho um hotel reservado para uma diária. Aí eu disse para ela, vai e me liga pra gente tomar um café, quem sabe vai na minha casa pra gente tomar um café. Gente, sabe o que aconteceu? Interditaram as estradas todas em Santa Catarina, e ninguém entrava, ninguém saía de uma cidade. Ela conseguiu chegar em Balneário, hospedou no hotel, mas ela só tinha uma diária. E nesse dia ela ligou para mim, não sei se era uma ou duas diárias, se eu não me engano, duas. Ela ligou para mim, as estradas interditadas, ela não tinha como sair de lá para ir para o destino seguinte, que era Joinville. Aí eu disse, amiga, fica na minha casa, vem aqui. Aí na minha casa, não, eu disse, vem tomar um café. Ela foi tomar café comigo na minha casa. E lá ela disse que estava nessa situação. Eu disse, pegue a sua mala e venha para minha casa. E ela ficou na minha casa, não lembro, 2 dias, 3 dias, até que as estradas desobstruíram, os caminhoneiros abriram as estradas e ela foi para Joinville. Foi isso, minha amiga, contei rapidinho aqui, confirmado, foi esse o testemunho de como eu conheci. Eu nunca tinha visto na minha vida, vim no aeroporto, convidei na minha casa, hospedei ela, e olha, foi uma amiga querida, que hoje eu tenho essa amizade lá em Manaus. O povo do norte é assim, quando se conhece, eles não têm medo de levar até a sua casa, de hospedar alguém que ele nunca viu. Eu nunca tive esse medo, e eu a convidei, hospedei, ficou na minha casa, hoje é minha amiga, mora em Manaus, eu ainda não fui em Manaus, eu não conheço Manaus, mas eu só estou dando um exemplo que o Senhor disse que você nunca sabe quando é que está hospedando o anjo. Quem sabe ela não é um anjo que o Senhor mandou para minha casa.
E lá quando eu chegar, Jesus vai dizer, olha, tá vendo aquele anjo ali? Você hospedou ele na sua casa. E vai ser você, viu, minha amiga? Nossa família do Senhor. Onde tem um filho de Deus, tem alguém para recebê-lo. É assim que você tem que tratar o irmão, o cristão. Jesus disse aos discípulos que todo aquele que recebesse um discípulo dele no caráter de discípulo, receberia com certeza a recompensa disso. Então, faça a sua parte. Não tema. Eu sei que, olha, eu sei que o mundo está perigoso, mas não é por conta disso que você vai passar a ser uma pessoa que não tem mais coração. Eu sei que está difícil você abrir a sua porta para alguém que você não conhece, mas também não seja por isso a desculpa para você se tornar uma pessoa má. Eu sei que as coisas não estão fáceis, mas não é por isso que você hoje em dia tem que fazer tudo contrário ao que diz a palavra de Deus. Se você tem Deus, você tem Cristo, você tem amor. E quando se ama, não se pode fechar a porta para todos só por causa da violência do mundo, porque hoje o mundo não está fácil. Olha, tem muita gente dando desculpa nisso para fazer as coisas totalmente contrárias ao que Deus disse para fazer. Não seja por isso. Continue amando e ajudando pessoas, porque o mundo está difícil para quem não tem Cristo, para quem não ama. Mas eu não tenho medo de muitas coisas, porque eu sei que eu tenho Deus. E quem tem Deus, olha, o Senhor terminou de dizer aqui em palavra de provérbio, que nenhum mal te atingirá quando você teme ao Senhor, quando você tem temor a Deus. Se você tem temor, você ama. Você segue o mandamento. E o grande mandamento é ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E sabe o que ele diz? Se você faz isso, nenhum mal te atingirá, te alcançará. Então não tema. Meu João Freitas Farias, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Todos vocês que já estão entrando aqui na live, eu já estou terminando essa palavra maravilhosa. Hoje eu encerrei o capítulo 19 de Provérbios. Gente, quanta palavra boa, quanta sabedoria, quanto entendimento para a gente ter aqui, tanto conhecimento. Vamos continuar no sábado. Se eu conseguir, gente, entrar no sábado aqui. Este é o último final de semana, é o penúltimo final de semana de julho. Se for, aqui vai estar muito barulho, porque as pessoas aproveitam os últimos finais de semana aqui na praia para festejar, para se despedir, né? Nós estamos hoje em 20, não, ainda tem 2 finais de semana. Esse é o penúltimo, então é muito barulho no sábado. Muitas vezes eu não consigo entrar na live, mas não se preocupe, na terça-feira eu entro e a gente continua o nosso estudo. Você que está acompanhando comigo, eu te agradeço. Estou fazendo bem a você? Faz sentido você entrar nessa live? Dia 31 é seu aniversário, querida. Ah, eu vou te dar um presente. Olha aqui, ó. O meu coração é seu. A gente se vê no meu aniversário e a gente comemora juntas em setembro. Lá em Balneário Camboriú, que você vai estar na minha casa. Você vai me visitar, né, agora em setembro. E vai ser no meu aniversário. Deus tem usado você. Amém. Então, a gente vai comemorar o nosso aniversário juntas, tá, Claudinha? Lá em Balneário. Olha, lá naquele restaurante que nós fomos, era um restaurante judeu, lembra disso? Que a gente comeu uma comida lá no restaurante, se eu não me engano, ou era judeu. Era de gente da banda dali, libanês, judeu, não sei, não lembro. Mas foi um restaurante que a gente foi bem diferente. Tem foto disso aí, você já postou. Então é isso, gente. Vamos continuar amando o próximo. Não importa a dificuldade, não importa o que você está vendo, o mundo acontecendo. Continue amando, faça a sua parte. Não seja indiferente. Seja aquilo que o Jesus disse para ser. Ah, é árabe. Isso mesmo, restaurante árabe. Nós fomos comer uma comida árabe. É isso, foi isso mesmo. Foi bem gostoso. Os 2 dias que ela ficou na minha casa, 2 ou 3, não estou lembrado, nós saímos, passeamos e fomos no restaurante, eu, ela, minha filha, minha neta, foi bem gostoso. Estou lhe esperando novamente lá em casa, tá bom?
Um beijo no seu coração e eu me despeço aqui até a próxima live. Se Deus permitir que no sábado a gente entra aqui, a gente entra. Se não, a gente vai entrar na próxima terça-feira, em nome de Jesus. Sempre em nome dele. Tudo para ele e tudo por ele. Tá certo? Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe a sua noite de descanso. Que você tenha um descanso e amanhã um amanhecer na presença do Senhor, como sempre. Beijinho. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijinho, Cláudia. Tchau, tchau.